Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu quero, nessa noite, com muita alegria no meu coração, partilhar do trecho da palavra do Senhor. É um texto que tem mexido muito no meu coração e eu quero fazer uso nessa noite, tendo ciência como Deus é maravilhoso. Que mesmo você estando na sua casa ou estando na minha, Ele vai falar no meu coração, vai falar no teu coração aquilo que você precisa, aquilo que você vem buscar, aquilo que você está buscando no Senhor há muitos dias, há muito tempo. E Deus falou no meu coração para falar para o teu coração. Que coisa maravilhosa. Um Deus que vai usar a minha vida como um canal de bênção na tua vida. Eu quero te conduzir, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, 24, verso número 36. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 36 em diante, que vai trazer uma vertente a respeito de um ato de misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz sejam convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um vulto, um fantasma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida ao vosso coração? Vedes as minhas mãos, os meus pés, eu sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne, não tem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe, e algumas traduções param aí, mas em outras fala, e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Que coisa bonita. E Jesus comeu na presença deles. Essa palavra é a palavra que tem enchido meu coração de esperança. E essa semana nós viemos acompanhando a respeito de umas séries. Eu fui relatando sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. E lá eu relatei um pouquinho de cada palavra. A palavra de compaixão, onde Jesus, pendurado na cruz do madeiro, ele olha para sua mãe Maria e começa a transferir responsabilidade para ela, dizendo: olha, mulher, aí está teu filho, olha, filho, aí. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, 26. A segunda palavra, a palavra de perdão, vai falar sobre um Jesus que está pendurado no madeiro e que olha para aqueles moços que estão ao seu lado, um ladrão à direita, à sua esquerda, uns soldados, e ele chega para eles e fala assim: ó, Pai, Abba, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A palavra de certeza que chega a Jesus no ápice da sua dor, no ápice de zombaria, ele começa a declarar e fala assim: eu te garanto que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ladrões a caçoar, a dizer: Jesus, tu é o Filho de Deus, desce daí, tira nós também. E um outro que estava ao lado fala assim: olha, respeita ele, porque nós estamos aqui por mal que nós causamos. Ele não, ele é justo. Ele estava declarando: Jesus, quando chegar o teu reino, lembra de mim. O teu reino de justiça, o teu reino de delícias, o teu reino de plenitude dos céus. Lembra de mim. E Jesus vai dizer uma palavra de certeza: eu te garanto que é hoje, não é amanhã, é hoje. Você estará comigo no paraíso. Depois Jesus ele vai relatar uma palavra de angústia. Jesus vai chegar e vai dizer, e vai com uma palavra de muita dor, de muito sofrimento, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, que traduzindo vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mais adiante ele vai trazer uma palavra de sofrimento. O meu Jesus, pendurado na cruz do madeiro, desceu dos seus lábios, uma palavra muitamente natural do ser humano, ele vai gritar: eu tenho sede. Ao invés de oferecer aquilo que temos, que é água, eles oferecem vinagre, oferecem um vinho de péssima qualidade ao meu Senhor.
A outra palavra da cruz, Jesus, ele vai dizer, olhar para os céus com a sua dificuldade, porque na sua cabeça tinha uma coroa de espinho. Ele vai olhar para os céus e vai dizer, tetelestai, está consumado. Ele olhando com dificuldade, com falta de respiração, ele vai dizer, tetelestai, está consumado. E essa palavra eu vou trazer na minha série dizendo que quando Jesus diz tetelestai, é sinal que todo jovem, que todo homem, quando recebe uma missão e ele executa com muita capacidade, ele vai entregar de volta essa missão dizendo, terminei, missão cumprida. Então essa palavra tetelestai quer dizer missão cumprida. E a última palavra de Jesus na cruz foi a palavra de celebração. Quando Jesus chega para o Pai e diga, Abba, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Abba, nas tuas mãos eu entrego aquilo que o Senhor me confiou. Abba, as condições que eu estou te entregando é melhor daquilo que o Senhor me ofereceu. E agora eu entro no texto que nós acabamos de ler, porque ela fala em todo o capítulo 24, vai trazer a figura de um domingo de ressurreição. Vai falar com que Jesus, então ele ressurge dos mortos, ele vence, ele rompe, as mulheres vão procurar ele lá no sepulcro e não encontra, estava aberto, elas têm uma aparição de anjos que fala que ele já não estava mais ali, que ele ressuscitou. Essa notícia que as mulheres alardiam, elas falam, elas pronunciam, chega nos ouvidos de Pedro, nos demais discípulos. Pedro então correndo, vai à frente e vai ver o local, o ambiente. O meu Senhor. Chegando lá, ele vê que não tinha mesmo corpo nenhum, e a única coisa que ele segura nas mãos é o lençol, que sinaliza que o meu Deus, ele vive e reina para todo sempre. Ele volta triste, ele volta alegre, ele volta com um misto de sentimentos, porque ele não pôde contemplar com os olhos, ele não pôde ver com as suas mãos, ele não pôde poupar, mas o sentimento dentro do coração dele estava lá, olha, todo mundo enterrou seu morto, todo mundo enterrou seu Senhor, mas o meu Senhor não tem um ambiente, não tem um lugar, porque o meu Senhor não está morto, ele está vivo. Ele volta para poder reunir todos os discípulos, ele volta para reunir todas as pessoas e dizer, olha, vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui, porque já que o meu Senhor ressuscitou, é o primeiro lugar que ele vai vir, é onde nós nos encontramos. Então o texto vai avançar mais um pouquinho, porque ele começa a dizer a história dos meninos de Emaús. Ele começa a trazer a história desses moços que caminhavam na conversando, razoando nos seus corações, até num dado momento, Jesus vem transitando com eles, conversando com eles, e eles perguntam assim, olha, você estava onde? Que você não sabia dessas coisas que aconteceram em Jerusalém? E Jesus estava assim, quietinho dentro dele, ó, seus bobos, você estava tomando a chave do inferno e da morte, vocês estavam aqui chorando luto, eu estava lá nos céus dos céus, tirando as chaves, se apoderando, devolvendo a plenitude do meu poder para confiar para vocês. Vocês estavam aqui em luto, como ovelhas sem pastor, mas eu estava lá, arrumando meios, abrindo caminho, para que um dia eu pudesse voltar a encontrar com vocês. E Jesus estava ali ouvindo eles, feliz da vida, contemplando aquilo que os homens não conseguiram mensurar. Eles estavam pensando que tinha acabado. Eles falaram assim, olha, a gente acreditava no Senhor, no Mestre, no Messias, que fez sinais e maravilhas, mas chegou um dado momento que as autoridades o colocaram no madeiro e ele morreu, mas apareceram algumas mulheres e falaram que ele não estava lá. Até mesmo Simão Pedro teve um encontro com ele, mas ainda não vi. E Jesus começou a conversar com aqueles homens, até que num dado momento eles chegam, Jesus passa à frente e fala assim, eu vou me embora, e eles convidam Jesus para entrar na casa. Jesus, entra na minha casa, está tarde, vamos comer junto. E no partir do pão eles reconhecem Jesus. Jesus desaparece do meio deles e eles começam novamente o diálogo e falam assim, olha, não ardia o teu coração quando ele começava a falar conosco, não ardia o teu coração quando ele partiu o pão no caminho. Aqueles moços andaram 60 estádios, traduzindo para nós, eles andaram 12 quilômetros, não era de camelo, não era de cavalo, eles transitaram 12 quilômetros e chegaram lá na casa e não reconheceram Jesus só depois. Mas eles voltam lá e começam a relatar, no texto que nós lemos, lá no cenáculo, assim, olha, nós encontramos com Jesus no caminho, e Jesus aparece para eles, começa a falar, para eles verem a mão, ver os pés, tocarem no seu corpo, começa a pedir coisas para comer, porque Jesus queria relacionamento apurado com eles. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite, meu irmão, nesse ato de misericórdia, é quando nós estamos diante de um antídoto para a cura.
Mas o que é um antídoto, pastor? O antídoto, meu irmão, é designado a respeito de um remédio para neutralizar, contrariar e frustrar e controlar e impedir um efeito de uma substância venenosa e tóxica. O antídoto, num termo grego, quer dizer com anti, contra, todos, de dados. Ele significa que alguém contaminado, envenenado, ele precisava de um antídoto. E o texto vai dizer no versículo 33 que na mesma hora, levantando-se na descoberta que foi tão grande, eles puderam esperar até amanhã. Eles não conseguiram esperar, mas retornaram imediatamente para Jerusalém. Esses homens receberam um antídoto de cura. Eles caminharam a pé 12 quilômetros de Jerusalém até a aldeia de Maús, e quando sentaram à mesa no partir do pão, Jesus traz um antídoto de cura no coração daqueles homens, um antídoto de ânimo, um antídoto de coragem, que aqueles homens falam assim: ó, nós andamos pra caramba, até escureceu, mas eu não posso me aquietar, eu não posso sossegar, se eu não atravessar novamente 12 quilômetros para falar com os meus amigos que o meu Senhor ainda vive. Que disposição, meu irmão! Que disposição caminhar 12 quilômetros, que disposição você levar uma palavra de boa disposição, você partilhar das boas novas de um Jesus ressurreto. Que disposição, meu querido, você entender que o meu Deus, Ele no meio da tua dor, no meio do teu desprezo, Ele se coloca como remédio e fala assim: meu querido, na tua dor eu sou remédio, na tua angústia eu sou aquele que vai te sarar. Jesus aparece para aqueles homens sinalizando: não é o fim, é um começo de uma nova jornada. Isso é Páscoa, isso é ressurreição. E por entender que isso é ressurreição, eu vou entender, meu irmão, que quando eu preciso de algo para validar aquilo que eu penso, eu descredencio aquilo que Deus me vocacionou para ser. Se quando eu entendo que para ser discípulo eu tenho que estar na vista de alguém, ou a pessoa tem que estar do meu lado para eu executar, eu perco de vista o meu chamado. Eu não preciso da validação daquilo que as pessoas me enxergam. Quem precisa me enxergar é Cristo. Eu não preciso da validação daquilo que outrora as pessoas vão me colocar um título. Eu preciso de Deus, Ele validar o meu chamado, o meu ministério. O desprezo só é desprezo quando eu e você o preza. A opinião, quando não está de acordo com a opinião do Pai, ela não é inerente, ela não é importante. Davi, ele foi rejeitado pelo seu pai, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, e a rejeição, meu querido, quando ela acontece, você se trava, você se frustra, porque você fica à mercê de uma palavra de alguém que não convive contigo, que não tem um relacionamento apurado contigo. Davi, ele foi rejeitado por sua esposa Mical, ele foi rejeitado pelos filisteus, pelos seus inimigos, ele foi rejeitado pelos soldados de Ziglag, ele foi rejeitado pela sua equipe que caminhava com ele. Olha, alguém que transforma o veneno da rejeição em antídoto é alguém que está pronto para que o governo se estabeleça. Que coisa maravilhosa! Jesus chega para aqueles homens que estavam andando num veneno de tristeza, num veneno de angústia, e começa a devolver para eles o antídoto para que eles saíssem daquela situação. Alguém que anda assim, eu vou entender os motivos porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas o que eu vejo é um José que ele rompe uma tradição e entende o antídoto do Senhor. Eu vejo aqui que o mais rejeitado de todos os homens, Jesus, Ele é o antídoto, Ele é o remédio. Toda rejeição é uma falta de profecia sobre a sua vida. Meu irmão, a rejeição que não está balizada na palavra de Deus, não aceite. A rejeição que vem por intermédio de pessoas que não caminham do seu lado, não aceite. Porque a rejeição, ela só pode vir por intermédio de pessoas que caminham contigo, que sabem quem você é. Jesus disse: o Pai testifica de mim,
Moisés testifica de mim, os profetas, leis testificam sobre mim, as obras que eu faço, elas testificam sobre mim, João Batista testifica sobre mim. Antes de escolher o caminho, escolha a companhia. Antes de escolher o caminho, escolha as pessoas que vão caminhar com você. Então ele escolheu 12 discípulos, além de 12 que ele tinha escolhido, ele tinha uns 70, além dos 70, ele tinha José de Arimateia, Nicodemos, ele tinha Lázaro, ele tinha Marta e Maria, ele tinha um grupo que caminhava com ele. O seu chamado decide que tipo de relacionamento você vai ter. Jesus poderia deixar aqueles moços irem para longe, se dispersarem, mas o que Jesus faz é se aproximar deles e falar assim: eu conto com vocês, voltem para lá. O que Jesus faz, meu irmão, é caminhar com aqueles homens que estavam desiludidos, desesperançados, e Deus chega para eles, Jesus chega para eles e começa a partilhar as boas novas do Evangelho. Jesus chega para eles novamente e começa a fazer aquilo que ele fez por último: sentar na mesa e partir o pão. Jesus faz aquilo que estava dando certo, não faz aquilo que não deu certo. Eu entendo então, meu irmão, que ao descobrir o seu chamado, você decide com quem você não vai andar. Você pode continuar amando todas as pessoas, mas o relacionamento de intimidade, você só vai oferecer àqueles e aquelas pessoas que se identificam com aquilo que você foi chamado para construir. Jesus estava construindo um império, um reino, estabelecendo aqui na terra. Então ele chamou pessoas que estavam dispostas a viver o reino de Deus aqui na terra. Jesus não estava chamando qualquer um, ele estava chamando pessoas dispostas a viver o reino de Deus aqui na terra. Aqueles homens sinalizam que estavam dispostos, porque não há qualquer um que à calada da noite sai para transitar 12 quilômetros novamente para Jerusalém. Isso é disposição. Jesus vai dizer, através de Paulo, que o reino de Deus é tomado à força. O outro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é a respeito de Jesus, que ele começa a falar com a rocha. O versículo 34 vai dizer que ele apareceu para Simão, mas nenhum registro vai dizer que a entrevista com Pedro ela foi preservada, exceto uma ilusão de 1 Coríntios capítulo 15, que fala assim, que Cefas, ele teve a plenitude de falar com Deus. Jesus apareceu para Cefas. Mas o Evangelho de Lucas somente trabalha no finalzinho. Mas se você fizer uma ponte no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, vai dizer que Jesus para com João e começa a dizer para ele, para Pedro: Pedro, tu me amas? Então Jesus começa a falar com Cefas: Cefas, tu me amas? Eu aprendo algo muito surpreendente, porque o nosso Deus, quando ele para com alguém, é porque ele sabe que a pessoa tem um potencial para retribuir, para construir valores. As pessoas, a negar a sua fé, não via outro motivo a fazer a não ser a se esconder num retrato triste de uma atitude frívola, de caminhar com alguém durante muito tempo e depois, ao ser confrontado, esquecer de tudo aquilo que passaram junto, as pescas, as almas, os perdidos, as curas, os milagres. Pedro estava voltando a pescar, até que Deus aparece para ele, Jesus aparece para ele e começa a trazer novamente as vertentes dos céus, aquilo que deu certo. Pedro, tu me amas? Ele começa então a trazer a profundidade de um amor incondicional. Pedro, tu me amas? Eu não te chamei para pescar peixe, eu te chamei para pescar alma. Rocha, você me ama. A que eu aprendi, eu partilhei essa semana com a irmã Juliana, eu falava com ela que os retratos antigos, as fotografias antigas, ela somente trazem a cara fechada. Fotografia antiga na casa de alguém, não aparece ninguém sorrindo, ninguém esboçando uma alegria. Mas por quê? Porque num tempo antigo as pessoas não tratavam bem a saúde bucal. Os dentes eram tortos, os dentes eram faltando, os dentes eram completamente equivocados dentro da sua boca. Então um padrão da época é: ninguém ri, ninguém sorri, ninguém esboça alegria. Todo mundo triste. Todo mundo assim, igual a cara do pastor. Todo mundo com cara de luto. Mas quando fala que Jesus ressuscitou, meu irmão, vai sair no sorriso, eu vou mostrando o dente, você vai mostrando o dente. Porque no tempo antigo eles não podiam fazer nada disso, e a fotografia fala sobre isso.
Mas a partir do momento que começou a vir o tratar da dentição, o tratar da medicina melhorar, as pessoas começaram a tirar fotografia e viu o sorriso. Aí agora eu quero ver a respeito da fotografia de Pedro, que não era nada boa, era um semblante triste, caído, e a imagem que ele tinha de Jesus era a imagem da cruz, é uma imagem triste, uma imagem derrotada, uma imagem que acabou o meu sonho, acabou e agora implica numa nova fase, e eu vou entender aqui que a alegria e o amor são duas asas para que as coisas grandes aconteçam. Quando Jesus confronta Pedro sobre o grau de profundidade do amor, ele estava devolvendo alegria para que as suas duas asas fossem novamente elevadas em grandes proporções. Não tem como Jesus chegar para Pedro e falar: Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, se antes a alegria não voltasse, porque um pássaro, uma águia não pode voar com uma asa só. E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, eu te vejo como uma águia, como um falcão, meu irmão. Você tem o amor e agora está voltando a alegria. Então você vai mais longe, você vai atingir seu objetivo, vai atingir a sua missão, porque Deus vê coisas grandes acontecendo por intermédio do nosso ministério. Isso é ressurreição. Isso é a certeza de que Deus está conosco. E o outro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é a respeito de apagar uma imagem de tristeza com uma imagem de vitória. Como é que eu apago uma imagem de tristeza? O versículo 36 vai dizer que quando Jesus apareceu no meio deles, olha, Jesus ressuscitado, ele tinha capacidade de aparecer em qualquer ambiente, qualquer lugar, mas assim ele também tinha a oportunidade de desaparecer à sua vontade. O seu corpo ressuscitado possuía poderes que transcendiam as leis naturais, as leis físicas. E quando Jesus então aparece no cenário e todo mundo olha para ele e eles pedem para ver as mãos que marcam, sinalizam a sua identidade. Ele era um homem que fora crucificado, mas agora aparece e fala: eu não sou um fantasma. E eu partilhei esse texto mais cedo falando sobre isso. Uma imagem de tristeza que foi enclausurada no coração de muitos, principalmente no coração dos discípulos, e Jesus aparece para trazer uma imagem, uma história. E eu quero ler para ti que diz assim: Jesus é a resposta em meio ao caos, é a vida em meio à morte. Jesus, ele é o nosso conforto em meio ao luto, ele é a esperança em meio à violência, ele é completamente a esperança em meio à discriminação. Jesus, ele é a força em meio ao medo, ele é o seu respirar em tempo de fadiga. Jesus é a força em meio ao medo e é a luz em meio às trevas. Jesus é a tua água quando você está com sede, ele é o teu alimento quando está com fome, ele é a tua veste quando você está nu. Isso é Páscoa, isso é ressurreição. E quando eu entendo isso, meu querido, Jesus chegando no meio daquele cenáculo, olhar para aqueles homens e falar assim: olha para mim, a minha identidade é a mesma, a marca nas minhas mãos é essa, a marca dos meus pés são esses, a minha fala, o meu timbre de voz é esse. Ele estava remontando e construindo e reconstruindo dentro do coração daquele homem valores de vida. Olha, todo mundo sabe que a cruz é o final, é o término, acabou, checkmate. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que a cruz não é checkmate, que a cruz é o acabou, mas a cruz é o Abba, é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim, é a plenitude de Deus aqui, é a construção disponível para nós, a chave nas mãos de Jesus entregando para a igreja. A cruz é a chave de Jesus entregue nas mãos da igreja. No versículo 41 vai dizer que, por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, a atitude mudou, mas o milagre continuou sendo grande demais para ser compreendido. Que coisa maravilhosa! Um milagre grande, eles já tinham presenciado a ressurreição da filha de Lázaro, a filha de Jairo, já tinham presenciado a ressurreição de Lázaro, mas não tinha dado conta na ressurreição de Jesus. Olha, meu irmão, você consegue lidar com o milagre dos outros, mas quando chega a vez do teu milagre, você não acredita. Você consegue ficar brilhando com o milagre dos outros, mas quando chega o teu milagre, você não consegue dar o preço devido. O teu milagre vale preço.
O teu milagre é grandioso. O milagre da ressurreição, ele é com uma conotação muito grande. Eu vou entender de Verne que ele disse: se Cristo é o caminho, por que eu perco tempo em outra estrada? Ele estava dizendo: eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que eu perder tempo em outras estradas, em outros atalhos? Eu gosto muito de Gustav Allen, que é um historiador, um famoso teólogo, que ele trabalha a respeito da cruz e da ressurreição. Ele começa a dizer que as duas caminham juntos, de maneira inseparável. Não tem como viver a ressurreição sem antes passar pela cruz. Não tem como eu assumir a ressurreição se eu não tiver acesso ou segurar nas mãos a chave da cruz. Ele fala: é tão essencial a ressurreição quanto esta, mas a ressurreição está simplesmente à cruz do Calvário. Ele diz assim: olha, sem a ressurreição, a cruz do Calvário é somente um mártir. É isso que ele está dizendo. Que a ressurreição sem a cruz, ela somente é um sinal. Por isso eu não tenho medo de falar: a Deus, muito obrigado, porque o Senhor me dá a chave por intermédio da cruz, para que eu possa ter acesso à ressurreição em Cristo Jesus. Que chave é essa? Mateus 16, 19 vai dizer: e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E Apocalipse vai dizer, quando João é levado aos céus, ele começa a ver Jesus, a passear, a levá-lo, e vai ter lá no capítulo 1, verso 18, e eu vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para sempre, amém, e tenho a chave da morte do inferno. Jesus, ele tem a chave da morte do inferno. A construção de ressurreição de Jesus é abrir um acesso, é abrir um precedente para que eu e você fosse inserido no plano de salvação. O que Jesus ele constrói na cruz do Calvário é abrindo acesso para que a minha vida e a tua vida fosse encharcada da glória e da presença de Deus. O verso 44 vai dizer que não foi o último aparecimento de Jesus. Jesus, quando veio ressurreto, ele ainda apareceu algumas vezes. Ele apareceu com os discípulos na beira do mar da Galileia. Ele apareceu novamente para Pedro. Ele aparece para os seus discípulos. Mas a palavra profética nesse livro de Lucas é inserir que o meu Jesus é maior do que Moisés. Que o feito de Jesus na cruz foi maior do que tudo quanto aconteceu antes dele. E lá em Romanos vai dizer: por entrar o pecado, por intermédio de um homem, por intermédio do homem, vai vir a vida eterna. O homem foi criado para ser pleno, absoluto, não faltar nada. Mas por intermédio do pecado, esse homem se corrompeu e distanciou do plano intacto, inalterável do Senhor. Veio Jesus, andou entre nós, caminhou entre nós, para que fizesse cumprir as sagradas escrituras, dizendo: já que por um homem veio o pecado, por um homem vai vir a vida eterna. Já que por um homem abriu um procedente de morte, por um homem vai vir a vida e a salvação para todos. Que Cristo havia padecido e ressuscitado, isso eu não tenho dúvida. Esses dois fatos é o ponto principal da pregação apostólica. Orígeno, um dos mais geniais teólogos cristãos do norte da África, ele denomina a ressurreição como um alto Basileia, onde Cristo traduzido é a realização do reino de Cristo. Então, que se concedermos que o ser humano é um projeto infinito e devorado pelo seu desejo, que não conhece limites, mas como Aristóteles e Sócrates e também Freud, eles reconheceram a supremacia do domínio de Deus. Olha, só um infinito sacia a nossa sede pelo infinito. Só uma vida que seja eterna descansa o desejo. E a agostiniana é que a cor inquieta que somente repousa com Deus. A cruz teria sido uma esmagadora derrota se não houvesse a ressurreição. Um pensamento agostiniano. Mas eu quero trazer para você nessa noite, minha irmã, que a partir do momento que nós entendemos que tudo que foi conquistado na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança, nós estamos tendo acesso e sendo credenciados às moradas celestiais. Jesus, antes de ir embora, antes de ser levado aos céus, ele disse uma palavra profética: ficar em Jerusalém. Ele disse isso.
No Evangelho de Lucas, no finalzinho, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Isso é ressurreição. Isso é obediência. Aqueles moços já tinham saído de cumprir a chamada e não deu certo. E Jesus novamente chega para eles e fala assim, olha, fica em Jerusalém, porque até que venha do alto o revestimento de poder. Ele está dizendo assim, olha, fica aqui, juntos, unidos, porque quando vier o revestimento de poder, vai cada um para o seu lugar, e lá você vai queimar cheio de Deus. Ficar em Jerusalém, porque quando você for queimado com essa plenitude dos céus, você vai começar a sair, você vai começar a avançar e vai fazer aquilo que a palavra disse para nós: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ficar em Jerusalém, meu irmão, para que você venha ser revestido da glória, da unção e do poder de Deus. Mas como assim? Pastor, como é que eu vou ficar em Jerusalém? O ficar em Jerusalém, meu irmão, é você ser obediente, você ser submisso a ser a tua liderança, aquele que tem o oráculo de Deus, a palavra profética de Deus para a tua vida. Meu irmão, não tem como caminhar sozinho, você tem que caminhar debaixo da orientação de um líder, da orientação de alguém. Você não pode caminhar sozinho, a tua casa, a tua família, você não pode largar sozinha, você tem que ouvir uma palavra profética que sai dos lábios do homem de Deus. Num tempo antigo, eram os sacerdotes que dominavam e eram detentores do saber, mas quando o véu do santuário se rasga de ponta a ponta, Jesus me dá dá acesso ao trono da graça de Deus, mas ele fala comigo, contigo, meu irmão, ficar em Jerusalém. Ele está dizendo assim, ó, congregar e permaneça aí, até que do alto sejais revestido de poder. Que poder é esse? Traduzido do grego, quer dizer dominis, dominis quer dizer virtude, quer dizer autoridade, quer dizer coisas sobrenaturais. Humanamente realizo coisas extraordinárias, mas sobrenatural vou fazer coisas que eu nunca imaginei fazer. Andar 12 quilômetros são coisas que eu nunca imaginei fazer. Falar em novas línguas são coisas que eu nunca imaginei fazer. Semanas atrás eu vi uma moça que nunca tinha ido para os Estados Unidos, ela começou a falar inglês. E ela começou a falar uma língua, e começou a falar inglês, e a pessoa falava português, e ela reproduzia, devolvia em inglês, e a pessoa perguntava novamente, você está me entendendo? Ela falava em inglês que estava entendendo, mas ela não conseguia falar o português. Aí eu fui entender e perguntar o que é isso. Na Bíblia vai dizer que é a glossolalia. Quando os moços foram e permaneceram em Jerusalém, eles começaram a falar nas suas línguas nativas. Eles começaram a falar no seu entendimento. Eles falavam e tinha alguém para ouvir. Eles falavam e tinha alguém para entender. Eles falavam e tinha alguém para interpretar. Eles falavam e tinha alguém para poder receber. Eles falavam e recebiam do Senhor. Na casa de Deus não é diferente. Por isso Deus fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele está dizendo, meu irmão, é lá que você vai ouvir uma palavra e você vai entender. É lá em Jerusalém que você vai ficar e vai aprender e depois você vai propagar aquilo que te encheu para o ouvido do outro. Meu irmão, nós estamos numa semana pascal de ressurreição. E você não pode ressuscitar o velho homem. Você não pode crucificar novamente o meu Jesus. Você não pode novamente dizer que Jesus pode agir numa área e não pode agir na outra. O que nós estamos fazendo durante esses tempos de epidemia, de pandemia, é dizer, meu Deus está aqui, mas aqui ele não está. Ei, o meu Deus, ele transita em todas as áreas. Ele anda em todas as esferas. Ele é um Deus presente, onipotente, onipresente, onisciente. Ele tramita, ele é ilimitado. Minha mente, meu pensamento é limitado, ele é finito, mas meu Deus é infinito. Ele tramita, ele domina todas as áreas do saber e do conhecimento humano. Deus sabe qual é o médico, o doutor, o farmacêutico que vai criar uma vitamina, uma vacina, um antídoto para irromper esse vírus causador dessa enfermidade. Deus já sabe qual vai ser o cientista que vai se levantar como um homem de Deus para poder dar cabo e fim a esse vírus. Mas Deus pode estalar o dedo e as coisas voltarem para o lugar. Deus pode fazer isso. Mas Deus, ele chama o homem para participar da obra que ele tem para realizar aqui na terra. Deus chama homens e mulheres corajosos, não medrosos.
Por isso que eu falei que o reino de Deus é tomada força. A ressurreição de Jesus é isso, para devolver, meu irmão, a força, a plenitude dos céus para a igreja. A ressurreição de Deus é isso, quando ele fala, olha, nós não nascemos para ficar atrás de quatro paredes, nós nascemos para triunfar. Deus conta contigo para triunfar. Por isso ele fala que o veneno da rejeição, ele limita, ele afasta, ele traz desânimo, mas o meu Deus é o antídoto, é o remédio, e vai te trazer alegria novamente da salvação. Olha, durante muito tempo eu andei com medo, eu andei acoitado, mas é o momento de você sair e viver a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo não é somente no dia 12 de abril de 2020, a ressurreição de Cristo é todos os dias na minha e na tua vida. A ressurreição de Cristo foi na vida daquela mulher que foi curada de fluxo de sangue. Ela andava sofrendo, com hemorragia, e a ressurreição de Cristo aconteceu na vida dela, porque a ressurreição acontece todo dia. Isso é ressurreição. Isso é uma nova vida em Cristo. Eu quero concluir nessa noite, com muita alegria no meu coração, fazer você entender quanto você é precioso diante do Senhor. Ei, um Deus que venceu a morte, um Deus que a morte não foi suficiente para segurar, a morte que é o terror, o temor de tantos homens e mulheres, não segurou meu Senhor. Ei, o que te abatia? O que te perturba? O Salmo 42 vai dizer isso. Porque está triste a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. É o Senhor Jesus que é a resposta para isso tudo. É a ressurreição de Cristo, que é a alegria de volta para o nosso coração. É o Salmo 100, versículo 2, que diz, servi ao Senhor com alegria. Eu quero voar, mas a alegria tem que voltar. Eu quero voar, mas eu tenho que ter certeza da minha salvação por intermédio da ressurreição de Jesus. Eu quero voar, mas eu não posso abrir mão, meu irmão, de segurar na chave, que é a cruz do Senhor Jesus. Eu quero voar, mas eu não posso perder de vista que uma imagem de tristeza, ela não pode ofuscar uma imagem de vitória, de ressurreição na cruz, que Deus triunfa todos os dias na minha vida. Eu quero voar, mas eu quero entender que o mesmo Deus que apareceu para o Rocha, hoje, que parece e fala que as palavras testificam de mim, que o Evangelho testifica de mim. Eu quero voar, mas eu tenho certeza que o antídoto de Deus, ele está sendo derramado sobre a minha veia. E o sangue que corre nas minhas veias agora é um sangue que me traz vida. E esse antídoto vai me deixar novamente de pé, em condições de glorificar e de exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Pastor, durante muito tempo vivi essa fé. Durante muito tempo eu tinha essa certeza no meu coração. Mas os problemas da vida vieram e eu me esqueci disso tudo, eu abri mão disso tudo. Mas nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para começar. A cruz, ela me liga aos céus. A chave, ela está sendo posta na tua mão. E se você entende que Jesus é o teu Senhor, se você entende que Jesus é o teu Salvador, escreva embaixo, aí no Facebook mesmo, o teu nome já está lá, fala assim, ó, eu creio e eu quero que uma equipe vai entrar em contato contigo, para que você venha se alinhar novamente para os céus. Pastor, eu já caminho, mas durante essa semana não tive força nenhuma, nem de orar, nem de ler, mas se você quer, meu irmão, coloque embaixo, eu quero, vai ter um grupo, desde já a semana não toda, orando pela tua vida, e a glória de Deus vai te encharcar, vai te invadir, porque quando Jesus disse, permanecer em Jerusalém, que até que do alto sejais revestido de poder, ele estava mirando a minha vida, a tua vida, dizendo que sozinho a gente não tem força mesmo não, mas quando nós esperamos nele, quando
quando nós confiamos nele, as coisas vão sendo colocadas no lugar. Meu irmão, eu quero abençoar a tua vida. Pastor, eu nunca passei pelas águas. Pastor, eu nunca me batizei. Pastor, eu nunca passei por isso. Como é que eu faço? Coloque aí embaixo, no final dessa pregação: pastor, eu quero que nós vamos procurar você. Vai ter uma alegria no nosso coração de te inserir num contexto da fé, e que o reino de Deus que está sobre nós venha estar sobre você também, e você venha receber do Senhor em nome de Jesus. Pastor, eu já fui batizado lá atrás, o que eu faço? Meu irmão, eu só quero que você testifica a tua fé em Jesus. Eu quero que você sinaliza que você não abre mão desse Deus. Se você não abre mão dele, ele também não abre mão de você, porque a palavra disse que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. Então é assim que funciona, meu irmão. A chave é essa, que tudo quanto é ligado na terra é ligado nos céus. Aonde você está agora, se você conseguir repetir essas palavras que eu vou falar, você fizer isso com vai estar sendo anotado nos céus, o teu nome vai ser anotado no livro da vida, e não tem como ser apagado mais, porque quando é escrito com sangue, não tem quem tire, não tem quem apague, porque o meu Deus advoga a tua causa e te insere no contexto da salvação. Repita comigo então do seu lar: Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. Senhor Jesus, sara as minhas feridas. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito como um vivo, suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome lá, naquele livro que não apaga, naquele livro de ouro com teu sangue, para que hoje eu tomando posse da chave da tua cruz, porque a cruz me liberta, a cruz me eleva, e eu sei que a ressurreição de Cristo, ela me abre um procedente para que eu venha morar nas moradas celestiais. Senhor Jesus, toma a vida do teu filho, toma a vida da tua filha, e esse retrato de tristeza apaga, tira agora, e começa a devolver um retrato de vitória, em o nome de Jesus. Senhor, o antídoto que é do Cordeiro, que limpa e purifica de todo pecado, é esse antídoto que eu profetizo sobre a vida, sobre a família, sobre o lar agora do teu filho, em o nome de Jesus. Esse antídoto, ó Pai, que não tem pré-indicação ou contra-indicação, esse antídoto, ó Pai, que não tem prazo de validade, ele vai na tua geração e visita até a 1000ª geração daqueles que o amam. Esse antídoto vai alcançar a tua vida e vai fazer você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha lá, meu irmão, o Deus que fala com a rocha fala contigo. O Deus que fala com a rocha fala contigo. Voa, voa nas asas do vento, vá mais longe, porque o que Deus projeta para você é que você vá mais longe, porque a chave dos céus já foi colocada nas suas mãos. A chave dos céus, que é a cruz, já está nas suas mãos. E nós vamos entoar o cântico, e nós vamos cantar um louvor, e é o momento de você colocar a mão no seu coração. Oh, aleluia! Começar a semana da forma. Hoje é o domingo, o primeiro dia. A segunda vai ser o primeiro dia, o dia da ressurreição. A terça-feira será o primeiro dia, o dia da ressurreição. E a semana vai, e o mês vai, e você vai viver o dia da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. Diz lá em 1 Coríntios 15:17. Mas eu creio, você crê, que o meu Senhor ressuscitou. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, hoje pra sempre
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, irmã. Foi muito bom. Foi muito bom partilhar da palavra de Deus para o teu coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que para você correr lá nas redes sociais, tem lá as 7 palavras de Jesus na cruz. Leia, assista, vai edificar a tua vida, eu tenho certeza nisso. Abaixo desse vídeo vai ter a conta bancária da nossa igreja, para você fazer uso de transferência da tua semente de fé. Então você pode ser usado como canal do Senhor, para poder contribuir com o reino, para que a expansão do reino aqui na terra seja alcançada por intermédio da tua fidelidade. Quero dizer para você também, meu irmão, os irmãos que moram próximo, nós temos 2 irmãos da nossa igreja, que é o irmão Zenildo e o irmão Ivan Varela, que estão com a responsabilidade de ir na sua casa, pegar a semente de fé, o dízimo oferta, para que possamos fazer uso das contribuições, das despesas na qual a nossa igreja ela acarreta. Então você é convidado, pastor, eu quero contribuir, então você pode fazer uso da nossa conta e fazer transferência no nome de Jesus. Eu quero também fazer uso da palavra do anúncio dessa noite, a respeito de como foi bom. Foi bom você estar em casa, em família, participando da paz, vivendo, assistindo canções, louvores, meditando. Olha, eu fiz isso durante o dia, foi muito bom. Estive com a minha família, com as minhas filhas, nós brincamos, nós conversamos, oramos juntos e foi muito proveitoso. Eu creio que na sua casa também foi. Mas vai chegar um tempo que nós vamos estar juntos também. Hoje, no dia 12, o segundo domingo de abril, é comemorado em todas as igrejas metodistas o dia do pastor metodista, da pastora metodista. Eu não sei se você teve com o teu pastor, com a tua pastora, mas manda um zap para ele. Fala assim, pastor, você está chegando agora, Deus te abençoe. É pouquinho, eu queria mesmo te dar um abraço, apertar sua mão, mas uma mensagem, eu vou ficar muito feliz. Manda mensagem para ele, ele vai gostar. Ou manda uma mensagem para ela, que ela vai gostar também, porque eu sei que outras pessoas estão assistindo o nosso culto online, né? Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você é uma bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você esteja uma semana ricamente abençoada, reparadora no Senhor. E eu quero te abençoar. Abre suas mãos na sua casa. Abre só uma, porque a outra está segurando o telefone, não é isso? Então abre só uma. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, meu irmão, repouse sobre a tua vida, minha irmã, sobre a tua família, e que a ressurreição de Cristo seja diariamente, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Dê um abraço nesse que está do teu lado, dê um abraço nessa que está do seu lado, que possamos viver uma vida nova em Cristo, em nome de Jesus.